Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho desta quarta-feira é o Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, no versículo do 29 ao 32. Nenhum sinal será dado a esta geração, a não ser o sinal de Jonas. Esse é um texto onde nosso Senhor Jesus Cristo estará diante da multidão. E eu gosto de começar com este versículo, eu quero começar com este versículo justamente para te fazer um alerta. Naquele tempo, versículo 29, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má, ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. O primeiro ponto que eu gostaria de meditar com vocês nessa homilia é um só. Nosso Senhor Jesus Cristo nunca se intimidou diante da multidão. Nosso Senhor Jesus Cristo nunca quis agradar a multidão. Nosso Senhor Jesus Cristo, como a palavra, como a verdade, ele sempre temeu não fazer a vontade do Pai. O resto, o que as pessoas iam pensar do que ele estava dizendo, o que as pessoas iam pensar a respeito do que ele ia dizer, nosso Senhor nunca teve este respeito humano. Pelo contrário, no Evangelho de São João, no capítulo 6, ele disse: se isso é forte para vocês, vocês podem ir como os outros foram. Por quê, meus irmãos? Porque nós vivemos em um tempo em que existe uma ditadura da boa vizinhança, onde nós temos que nos preocupar a todo instante com o que as pessoas vão pensar a respeito do que nós vamos falar, para que a gente possa ser de fato aceito. Não, nós não devemos ter esta preocupação. Nós devemos sim ter a preocupação de pregarmos a verdade, pregarmos o que cremos, porque aqui eu não estou falando para outras pessoas que não sejam pessoas de dentro da Igreja Católica e que estão buscando fazer a vontade de Deus. Se você não é católico, se você não quer fazer a vontade de Deus, esta homilia não é para você. E eu não vou ficar triste se você pular essa homilia ou se você deixar de seguir o meu perfil. Isso não vai nos fazer sermos menos irmãos ou menos amigos. Mas aqueles que estão aqui e aqueles para quem o destino esta homilia, esta mensagem diária, têm um único objetivo: fazer com que vocês, à luz da palavra, possam despertar deste sono pernicioso que hoje tem levado muitas pessoas à perdição, porque já não há mais quem tenha coragem de dizer e de falar. E nós precisamos dizer e precisamos falar, porque somos padres, somos sacerdotes, somos homens de Deus que foram ordenados para conduzir o povo a este caminho de libertação que parte de uma compreensão correta e honesta daquilo que a palavra de Deus nos traz e nos diz. E hoje Jesus está dizendo: essa geração é uma geração má. Veja que os efeitos que nós temos travado nos dias de hoje com este mundo em que vivemos e com essa geração não mudou absolutamente nada dos tempos de Jesus até agora. Continuamos também diante de uma geração má que não quer se converter. Por que Jesus chama essa geração de uma geração má? Porque esta geração, assim como a geração dele, não quer a conversão. E o que é conversão, Padre Diogo, para nós que cremos, para nós que somos católicos? Conversão, como São Paulo nos disse, é metanoia, que vem do grego mudança de mentalidade. Metanoia, mudança de mentalidade. Não é a mudança de uma roupa, não é a mudança de um costume, é a mudança de um modo de enxergarmos o mundo, de pensarmos as coisas. E nós precisamos entender que se nós estamos dentro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, na barca de Pedro, que tem como porto final, que tem como objetivo o céu, nós precisamos compreender que estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Que nós precisamos ser no mundo diferentes, não melhores. Não somos melhores porque Deus criou todos os seus filhos iguais, com a mesma dignidade. Mas precisamos ser diferentes. No mundo de iguais, nós precisamos ser diferentes se quisermos responder à altura o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia do julgamento, os ninivitas, versículo 32, se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Então veja, gente, a pregação de Jonas. O objetivo aqui não é quem prega, o objetivo aqui é o que a pregação gera. E a pregação autêntica do Evangelho deve gerar em nós conversão.
Conversão não é fácil. Conversão é um movimento diário constante. Todos os dias eu estou tendo que me converter um pouco mais. Todos os dias eu estou tendo que mudar um pouquinho mais a minha mentalidade, lutando contra as minhas vontades, lutando contra os meus impulsos. Quaresma é isso. Quaresma é o tempo de lembrar a você e a mim que se nós queremos o céu, nós não podemos titubear. Nós não podemos viver do jeito que todo mundo vive, porque nós não somos todo mundo. Você não ouviu isso da sua mãe? Eu ouvi da minha mãe e ouço até hoje. Você não é todo mundo. E se eu e você não somos todo mundo, nós precisamos viver de acordo com aquilo que Jesus nos pediu. E o que Jesus nos pediu? Mudem. Mudem. Padre, eu não consigo. Eu também não consigo. Mas Deus consegue em mim. Por isso é pela força do Espírito Santo que nós pedimos todos os dias: faz-me novo, Senhor. Dai-me as armas que eu preciso para conseguir, diante daqueles que não querem mudar, ser uma autêntica testemunha. Senhor, eu preciso mudar. A minha cabeça é dura, eu não quero aceitar, eu não quero viver de acordo com a sua palavra, com o seu projeto, porque a minha carne quer o que é mais gostoso, porque a minha natureza quer ter o prazer, o poder a todo instante. Mas não é para a carne que eu vivo. Embora esta carne o Senhor me deu para que eu pudesse te conhecer, para que eu pudesse conhecer o mundo, experimentar todas as realidades que estão presentes. Me ensina a escolher o que te agrada, me ensina a escolher o que o Senhor escolheria, para que de fato eu experimente aquilo que o Senhor deseja que eu seja: santo, sábio, servidor até o fim. Ajuda quem está escutando esse texto, quem está ouvindo essa meditação, quem está ouvindo esta homilia, a tomar a coragem de, se chegou até aqui, de fazer a diferença nesse mundo. Porque nós queremos, Senhor Jesus, como os ninivitas, ao ouvirmos a pregação da Tua palavra, ao ouvirmos o Seu Evangelho, realmente dizermos: nós não podemos mais viver como vivem aqueles que não querem o céu. Eu quero o céu, eu prefiro o paraíso, e por isso eu vou viver de um modo diferente. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus te abençoe.